Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 7, capítulo 731. Como a quem vive na vontade de Deus, Jesus lhe dá a chave de seus tesouros, e não há graça que saia de Deus em que ela não tome parte. Esta manhã via o bendito Jesus com uma chave na mão e dizia-me: minha filha, esta chave é a chave da minha vontade. Para quem vive nela, convém-lhe que tenha a chave para abrir e fechar como lhe agrade, e tomar o que lhe agrade de meus tesouros. Porque vivendo no meu querer, terá cuidado deles mais do que se fossem seus, porque tudo o que é meu é seu, e não fará desperdício disso, mas os dará a outros e tomará para ela o que pode, o que pode me dar mais honra e glória. Por isso, te entrego a chave e tenha cuidado de meus tesouros. Enquanto dizia isto, sentia-me toda imersa na divina vontade, tanto que não via outra coisa que vontade de Deus. E passei todo o dia nesse paraíso de sua vontade. Que felicidade, que alegria! E durante a noite, encontrando-me fora de mim mesma, continuava: olha, amada minha, para quem vive no meu querer, não há graça que saia da minha vontade para com todas as outras criaturas do céu e da terra, em que ela não seja a primeira a participar. E isto é natural, porque quem vive na casa de seu pai abunda de tudo, e se os que estão fora recebem alguma coisa, é do que sobra para aqueles que vivem dentro. Mas quem pode dizer o que compreendia dessa divina vontade? São coisas que não se podem explicar. Seja tudo para a glória de Deus. Jesus, ele se apresenta
com uma chave na mão e nos diz que aquela é a chave da divina vontade. E quem vive na divina vontade é conveniente que tenha esta chave para que possa abrir e fechar, pegar dos tesouros divinos o que lhe agradar, porque vivendo do querer divino, ela cuidará, nós cuidaremos, né? Nós cuidaremos desses tesouros como se fossem nossos. E sendo nossos, porque tudo o que é de Jesus é nosso, né? E nós saberemos usar sem desperdiçar nada, distribuir para os outros, né, para as outras pessoas e tomar a nossa parte. E nós saberemos usar, né, sem desperdiçar e, e isso é o que vai dar mais honra e glória a Deus, né? Então, a alma que vive na divina vontade, ela é a primeira a participar das graças que saem da vontade divina em direção a todas as criaturas do céu e da terra. Então, quem vive na divina vontade, ela é a primeira a participar dessas graças, né? A se beneficiar dessas graças. É a primeira a qual Deus vai dar essas graças. E isso é natural, porque quem vive na casa de seu pai abunda de tudo. E se os que estão fora recebem alguma coisa, é do que sobra para aqueles que vivem dentro. Então, é natural que seja assim, né? Porque é como o filho que vive na casa do pai, né? Ele está ali, ele é tudo que é do pai é dele, né? E ele se beneficia de tudo que tem naquela casa. É direito dele, né? Então, o filho da divina vontade é natural que ele tenha de tudo, né? Natural que ele receba todos os bens, todas as graças, tudo que a divina vontade quiser lhe dar. É natural, porque ele é filho, né? E as outras pessoas, né? Os que não fazem, os que não vivem na divina vontade, eles se beneficiam também, né? Mas do que sobra, né, da família. Mas quem pode dizer o que compreendia dessa divina vontade são coisas que não se podem explicar. Seja tudo para a glória de Deus. Então, a Luísa, ela entendia muitas coisas, mas muitas também elas não sabia
ela não conseguia explicar, né, da maneira como ela entendia. Mas tudo é para a glória de Deus, né? Trecho 7:32. A reta intenção purifica a ação. Tendo chegado por pouco tempo, o bendito Jesus disse-me: Minha filha, todas as ações humanas, mesmo as santas, feitas sem uma intenção especial para mim, saem da alma cheia de trevas. Mas, feitas com reta e especial intenção de me agradar, saem cheias de luz, porque a intenção purifica a ação. Então, todas as nossas ações, ainda que as mais santas, até as mais santas, né? Elas, até as mais santas, né? Que fazemos sem aquela intenção especial, né? Que é para Jesus, elas, elas vão cheias de trevas. Porém, se elas forem feitas com reta intenção, só com a intenção de agradar, né, a Jesus, com a reta intenção de agradar a Jesus, né? Essas intenções elas saem da alma cheias de luz e elas foram purificadas pela intenção, né? Pela nossa reta intenção, que é o que purifica a ação, né? A reta intenção é que purifica a ação. Trecho 7:33. Na cruz, Jesus dotou as almas e as desposou a ele. Esta manhã fez-se ver o meu adorável Jesus abraçando a cruz. E eu pensava interiormente, quais tinham sido seus pensamentos ao recebê-la? Então, a Luísa fala aqui que ela pensou, né? Ao ver Jesus abraçando a cruz, ela, ela pensava no seu interior, né? O que será que Jesus está pensando naquele momento, né? Então, Jesus diz: Minha filha, quando recebi a cruz, abracei-a como a meu mais amado tesouro, porque na cruz dotei as almas e as desposei comigo. Agora, olhando a cruz, sua altura e largura, eu me alegrei porque via nela os dotes suficientes para todas as minhas esposas. E nenhuma podia temer não poder casar-se comigo, tendo eu em minhas próprias mãos, na cruz, o preço de seu dote. Mas com esta única condição, que se a alma aceita
os pequenos donativos que eu lhe envio, os quais são as cruzes, como penhor de que me aceita como esposo, o desposório é formado e faço-lhe a doação do dote. Mas se ela, mas se não aceita os donativos, isto é, não se resignando à minha vontade, fica tudo anulado. E apesar de que eu quero dotá-la, não posso, porque para formar um esponsal se necessita sempre a vontade de ambas as partes. E a alma, não aceitando os donativos, significa que não quer aceitar o noivado. Então, Jesus, na cruz, né? Ele viu ali, é, ele viu que, né? Ali tinha dotes suficientes para todas as suas esposas e nenhuma delas, né? Iria se preocupar sobre não poder se casar com ele, porque é, em suas próprias mãos, né, nas suas mãos, é, ele tinha dotes suficientes, né, para todas. Ele possuía o preço do dote de cada uma delas, né? E é isso que nós pensamos, né? Jesus, ele, ele tem esses dotes para uma de nós, para cada uma de suas esposas, de suas futuras esposas, né, no caso. Porque depois existe uma condição que a esposa pode aceitar, a futura esposa pode aceitar ou não, para que se realize, né, o, o, o casamento. Então, ele, ele tem ali dote suficiente para todas, né? E nenhuma deve ter essa preocupação de que não vai poder se casar com ele porque é, não vai ter o dote, né? Porque ele, ele tem as suas próprias mãos, né? Ali nas mãos dele, na cruz, né? Ele, ele possui o preço do dote de cada uma. Aí, o que ele diz? Ele diz que só há uma única condição, né? Que é se nós vamos aceitar esse dote, né? Os donativos que ele quer nos dar. E quais são esses donativos que ele quer nos dar, né? Se nós vamos aceitar, olha quais serão os donativos, né? Tudo que ele quer nos dar, né? São os pequenos donativos que ele quer nos dar, são
as cruzes, né? Que ele nos envia, que é como penhor, né? São cruzes, pequenas cruzes que ele nos envia. E são o penhor, né? De que a gente vai aceitá-lo como esposo. Pequenas cruzes. Então, se a gente aceitar com amor, né? Essas pequenas cruzes, esse penhor, né? O desposório, o casamento é formado. E aí ele nos dá o dote. Mas se a gente não aceita, né? Essas doações, esses donativos que ele quer nos dar, que são as cruzes, aí, mesmo ele querendo, né? Mesmo ele querendo nos dar, ele não pode, porque ele não violenta a nossa vontade. Tem que ter uma aceitação de ambas as partes, né? Então, se a gente não aceita os donativos dele, né, que são é o que ele quiser nos mandar, né? Se a gente não aceita, isso significa que não vai ter noivado, não vai ter casamento, né? Porque exige uma aceitação de ambas as partes. Se uma das partes, no caso a nossa, nós não aceitamos, então não vai haver casamento, né? Não vai haver esponsório. É isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.